Esse é o Salmo 15, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Esse curto salmo, são 5 versículos apenas, mas extremamente ricos em aplicação para a vida de cada um de nós, a começar da minha própria vida. Então abra sua Bíblia no Salmo 15. Quem sabe uma das coisas que mais me chamava a atenção quando eu era criança, eu sou uma pessoa muito curiosa, e até hoje chama a minha atenção, é quando eu vou num lugar, e nesse lugar onde eu estou, normalmente shopping, tem aquela porta escrita assim, acesso restrito. Não sei se você já viu isso. E quando eu era criança, eu tinha muita curiosidade a respeito do que estava do outro lado dessa porta. Porque tudo que você podia enxergar, obrigado Daniel, era o quê? Aquela frase dizendo, você não pode entrar aqui. Você não pertence a esse lugar. Né? E basicamente essa porta ela fazia uma distinção entre a pessoa que tinha autorização para entrar e aqueles que não tinham autorização para entrar ou para desfrutar daquele ambiente. Obviamente, há algumas qualificações necessárias para que a pessoa possa entrar lá e qualificações ou coisas que desqualificam alguém para não entrar lá. Eu lembro especificamente daquela porta da alfândega, sabe quando você tem o desembarque internacional e que a pessoa está lá dentro e você não sabe o que está acontecendo com ela e você vê os agentes federais entrando e saindo à vontade e você naquela vontade de entrar e você não pode entrar e você não sabe o que está acontecendo. Eu lembro especialmente quando a gente era pequeno e ia buscar o meu pai no aeroporto, e especialmente quando ele ia trazer presente, a gente ficava aflito porque a gente não podia entrar e não sabia o que estava acontecendo lá. Celular não era uma coisa comum naquela época, então se tivesse um celular em casa, provavelmente só o pai da família teria, porque era uma coisa muito incomum na época. Mas eu lembro claramente dessa distinção, até aqui você pode entrar, daqui você não pode passar. E eu acho que em nenhum lugar ou momento da história, esse aviso de acesso restrito era mais apropriado do que na época do Antigo Testamento. Eu quero ver com você hoje justamente um salmo que retrata isso, que é o Salmo 15. Na realidade, o salmo vai tratar de um questionamento a respeito do acesso restrito à presença de nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Há uma diferença essencial entre a época de Davi e a época de hoje. Hoje, por causa da morte de Cristo, esse acesso não é mais restrito como era na época, mas isso a gente vai ver daqui a pouco, ao final do sermão. Mas na época de Davi havia vamos dizer assim, uma super restrição de quem poderia entrar no tabernáculo ou no templo. O templo é depois de Davi, não é na época de Davi mais. Apenas as pessoas que eram extremamente qualificadas poderiam entrar. E quando eu falo extremamente qualificadas, não é o cara que tinha o dom. Aquele cara sabe tocar, então ele pode entrar. Ou aquele cara é um bom negociante, ele pode entrar. Não, de forma nenhuma. Havia um grupo de pessoas chamadas levitas, que não tem nada a ver com o que as pessoas falam, hoje eu sou levita, não tem nada a ver com isso. Eram componentes de uma tribo, separados por Deus para todo o trabalho que envolvia o culto. Era só aquela tribo que fazia o trabalho. Se você pertencesse a qualquer outra tribo, você ficava assistindo, ou no máximo cantando, dependendo da situação. Mas todo o trabalho de montar, desmontar o tabernáculo, de oferecer as ofertas, era tudo a cargo dos levitas. E não era pouca gente, não. Não era pouca gente, não. Era na casa dos dezenas de milhares, só de homens dessa tribo, para o serviço. Por exemplo, quando o povo tinha que caminhar no deserto, quem que carregava todos os utensílios do templo? Os levitas. Outra tribo podia fazer isso? De jeito nenhum. Só os levitas. Então, eles tinham esse acesso restrito às coisas sagradas. Eles eram os únicos que tinham acesso às coisas do templo, do tabernáculo. E fisicamente falando, vamos dizer assim, eles eram os que ficavam mais perto do Santo dos Santos, onde a presença física de Deus ficava.
E eu entendo que o acesso às coisas do templo era algo muito mais restrito do que essa porta de alfândega do aeroporto. Não bastava uma qualidade ou uma nomeação. A pessoa precisava ser escolhida por Deus para se qualificar para isso. Mas como alguém que amava o Senhor, Davi começa a se questionar, porque Davi quer estar perto de Deus. Davi amava muito ao Senhor. E ele vai, vamos dizer assim, derramar o seu coração numa espécie de estudo pessoal. Eu olho para esse salmo como se fosse um estudo pessoal. Davi avaliando o que é necessário para eu desfrutar de intimidade com Deus. Ele faz essa lista que você vai ver à sua frente. Mas para você ter uma ideia de como Davi gostava do Senhor e ele queria estar perto do Senhor, dá uma olhada no Salmo 27, um pouquinho mais para frente na sua Bíblia, os versículos 4 e 5. Salmo 27, versículo 4 a 5. Ele vai dizer assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no templo. Observa a motivação de Davi. Davi queria ver como Deus era bom e ao mesmo tempo ele queria desfrutar de uma orientação pessoal de Deus. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. A Bíblia vai retratar que Davi amava tanto ao Senhor que ele desejava construir o templo onde a arca ficaria de maneira permanente. Segundo Samuel 7 retrata isso. Mas Deus disse para ele: não, quem vai construir é o seu filho Salomão. O máximo que Davi pôde fazer foi juntar parte do material para essa construção. Mas a comunhão com Deus para Davi é algo de extremo valor. E Davi, como que gostaria de ser, eu entendo aqui, como que um dos sacerdotes, para estar em contato constante com as coisas de Deus. Mas Davi não era levita, Davi era de outra tribo. Então Davi tinha uma distância física do Senhor. E agora eu quero que você leia comigo esse texto para a gente entender um pouco o coração desse rei. E o que ele entendeu que o Senhor espera daqueles que desejam viver na presença dele. O texto está projetado aí na tela para facilitar para você. Ele vai ficar projetado durante toda a pregação. Versículo 1: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Vamos orar. Deus, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez. E assim como Davi, Deus, desejava uma intimidade maior com o Senhor, a oração do meu coração, Deus, é que a minha vida se aproxime do Senhor. E a vida de cada um aqui presente, Deus, tenha esse gosto despertado, Deus, de se aproximar do Senhor, de viver essa vida que Davi promete que nunca vai ser abalada. Deus, mostra para cada um de nós que a melhor coisa que nós podemos desejar é intimidade contigo. E Deus, nós temos um privilégio hoje que Davi não tinha na época dele, Deus, desse acesso irrestrito ao Senhor. Ajuda cada um de nós, Deus, a valorizar isso, a não banalizar isso, Deus. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Salmo 15, ele parece ter sido escrito como um contraste do Salmo 14. Eu não vou olhar com você para o Salmo 14, mas o Salmo 14 basicamente vai descrever o comportamento do ímpio.
E o Salmo 15 vai descrever justamente o comportamento do justo, do homem íntegro, da pessoa piedosa. E nesse salmo, eu entendo que Davi vai refletir acerca da importância de um caráter puro para aqueles que adoram a Deus. Não basta você ser regenerado. Não basta. Você deve continuamente buscar, crescer, mudar hábitos pecaminosos e se aproximar de Deus. A gente tem falado constantemente, nós vivemos uma época, depois da sua salvação, chamada de santificação progressiva. Eu tenho que desejar hoje me aproximar de Deus mais do que eu estava próximo ontem. Parou para pensar isso? Especialmente em época de feriado, isso é interessante a gente lembrar. Porque normalmente a gente acha que a gente pode tirar férias até de Deus, né? Não pode. E eu lembro outro dia que o Cleiton e a Kelinha estavam viajando, se eu não me engano eles iam para a Austrália, eu falei, leva a Bíblia de vocês junto. Vocês vão ficar um mês fora. Aproveita o tempo que vocês têm livre, que vocês não têm durante a sua correria, para você estudar a Bíblia, para você se aproximar de Deus. Eu lembro um pastor amigo meu, ele fala assim, baixe o ritmo, mas não baixe a guarda. Eu gosto muito dessa frase. A nossa tendência é o quê? A guarda despenca, a gente nem baixa a guarda. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então esse salmo vai refletir a importância de um caráter puro para aqueles que adoram a Deus. Ah, mas a minha vida tem áreas que não estão puras ainda. Ótimo, vamos buscar ela. Vamos atrás dessa pureza. Nenhum de nós é perfeito. Aliás, a perfeição ela é humanamente impossível. Mas Deus quer que nós nos aproximemos dele. Eu acho interessante que Davi vai iniciar esse salmo com duas perguntas. Ele vai falar assim, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E ao longo do salmo, Davi vai responder essas duas perguntas. Na verdade, essa abordagem de eu perguntar, começar com uma pergunta e responder ao longo do texto, isso era comum à literatura que a gente chama de literatura de sabedoria do Antigo Testamento. A gente vê vários provérbios começando dessa forma, há textos em Isaías em que ele começa dessa forma, e há textos no próprio Salmo em que ele faz isso. E um dos comentaristas que eu estudei, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, esse modelo de pergunta e resposta, possivelmente ele pode ser modelado, olha, presta bem atenção, a partir do que acontecia em alguns santuários no mundo antigo. Quando o adorador perguntava as condições para ele poder entrar nesse santuário, e o sacerdote respondia para eles. Então, no mundo antigo, havia muito a ideia de eu me aproximar de um santuário e eu ter que preencher uma série de requisitos para poder entrar naquele santuário. Mas o que eu acho interessante é que ao invés de uma série de exigências rituais que acontecia nas principais religiões pagãs daquela época, Davi aqui vai apresentar uma lista para a gente que apela para a consciência. Para pensar a diferença. É maravilhoso olhar isso na Bíblia, como é que Deus não é um Deus mecânico que criou robôs. Deus criou seres humanos pensantes e que têm vontade. E eles podem escolher nessa vontade seguir ou não a Deus. E Deus aqui parece estar limitando a pessoa que tem acesso a mim, é a pessoa que escolhe viver para mim. Não são rituais. É impressionante esse contraste entre obra e vida correta. Isso sempre esteve presente ao longo de toda a história. Não é algo do nosso tempo. E embora houvesse algumas exigências rituais, e isso havia, por exemplo, se você olhar o livro de Levítico, você vai ver como é que Deus descreve uma série de leis para o povo obedecer. As próprias vestes dos levitas tinham que ser específicas. Essas exigências rituais não eram tudo, aliás, isso era pouca coisa. De nada adiantava esses homens estarem em perfeita vestimenta se o coração deles estivesse em pecado. Eu não sei se você sabe disso, mas quando o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos para fazer uma oferta anual pelo pecado, chamado Dia da Expiação, ele entrava com uma corda amarrada no seu tornozelo. Não sei se você sabia disso.
E a veste dele era cheia de sinos. Então sempre que ele andava fazia barulho. Por que essa corda? Se esse homem não estivesse em comunhão com Deus, ele ia ser fulminado assim que ele entrasse no Santo dos Santos. Para que a corda? Eu vou entrar lá dentro para pegar ele? Não sou louco? Percebe? A exigência principal de Deus tem sempre a ver com o nosso coração. As nossas atitudes vão ser simplesmente um resultado de um coração que é transformado. E essas duas primeiras perguntas que Davi faz, elas na verdade refletem uma única pergunta. Habitar na tenda ou no santuário de Deus, no caso aqui no tabernáculo que Davi havia levantado, e habitar no monte santo de Deus, que é o monte Sião, trazem a ideia, anote isso, de uma pessoa que é convidada de Deus para estar na presença de Deus. É isso que Davi está falando. Em outras palavras, Davi está dizendo assim: quem é que pode ser convidado por Deus para estar com o Senhor? Em 2 Samuel 6, 12 a 17, a gente não vai ler o texto todo, mas é justamente, eu entendo que a época em que Davi escreveu esse salmo, porque foi a época em que ele trouxe a arca que estava com os filisteus, e ele provisoriamente levantou uma tenda para que a arca ficasse ali. E o termo usado aqui no versículo 1, para tenda ou tabernáculo, na verdade para tabernáculo, é a palavra tenda, é a palavra ael no hebraico. E ela é usada 2 vezes nesse primeiro versículo. Então Davi está como que dizendo, quem é que pode ser convidado de Deus? Agora fica muito raso se eu só falar isso para você. Eu vou te dar um contexto de como é que era essa relação entre anfitrião e convidado no Oriente Médio. No Oriente Médio Antigo, somente as pessoas, presta atenção, que tinham um relacionamento muito próximo com o anfitrião, podiam ir na casa do anfitrião, quando convidados. Não é que nem aqui que a pessoa veio a primeira vez na igreja, vamos lá em casa jantar para a gente conhecer melhor. Naquela época e naquele contexto, só quem tinha muita intimidade com o anfitrião que era convidado para ir na casa dessa pessoa. E além disso, isso eu achei belíssimo estudando aqui, o anfitrião, por sua vez, ele assumia toda a responsabilidade de provisão e proteção enquanto a pessoa, o convidado, estivesse na casa dele. Olha que belo isso. Então, para eu ser convidado, em primeiro lugar, eu tinha que ter intimidade com essa pessoa. E uma vez na casa dessa pessoa, eu podia descansar que toda provisão e toda provisão que eu precisasse como um convidado, seria por conta do anfitrião. Dá ou não uma ideia totalmente diferente do que Davi está perguntando aqui? Quem é que pode ser convidado de Deus? Eu pergunto para você, será que Davi se qualificava para isso? Será que você se qualifica para isso? Davi vai responder isso nos versículos seguintes. E eu entendo que é um salmo que visa um exame pessoal acima de todas as coisas. Do meu relacionamento com o próximo, do uso do meu dinheiro, da minha língua, do meu caminhar, da minha vida, de tudo que Deus me dá. Em resumo, é como se Davi estivesse dizendo, Senhor, quem é que pode ter o Senhor como anfitrião? E ele vai responder agora. A gente vai ver 2 grupos de características positivas e 2 grupos de características negativas nesses versículos. Primeiro grupo de características positivas, versículo 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Nós temos aqui 3 características que eu chamei de éticas, que são positivas. A primeira delas é integridade como estilo de vida. Anote isso. Primeira característica que Davi coloca é integridade como estilo de vida. O termo usado aqui para integridade é um termo muito interessante, é o termo tamim, que significa genuíno, embora eu não possa usar esse termo hoje aqui no contexto do Brasil, para integridade, mas livre de manchas, ou manchas morais, ou manchas éticas, livre de corrupção, livre de inconstância. Gente, olha como é que esse termo ele é amplo, algo que é são, algo que é completo, algo que é inteiro, algo que não é contaminado.
É curioso porque esse termo é o termo que descreve Noé em Gênesis 6:9, que diz assim: Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Aliás, o versículo 5 de Gênesis 6 vai descrever o povo e a calamidade moral em que o povo daquela época se encontrava. Enquanto o versículo 9 vai dizer que Noé era um homem que conseguia viver de maneira piedosa, de maneira íntegra, mesmo em meio à corrupção ao seu redor. Você e eu nunca temos desculpa de que o mundo faz a gente pecar. Queridos, Deus só poupou 8 pessoas da humanidade daquela época. Tamanha era a corrupção. Mas o texto diz que Noé conseguia viver de maneira íntegra, mesmo em meio àqueles pecadores. O mesmo termo aqui, tamim, foi usado por Deus quando ele falou em Abraão, Gênesis 17:1. Ele ainda era chamado Abrão, tá? Depois o nome dele mudou para Abraão. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Essa palavra, tamim. Eu acho bonito porque esse versículo ele mostra claramente como é estreito a ideia de andar na vontade de Deus e ser íntegro. Eu só tenho como ser íntegro se eu buscar viver a vontade de Deus. Vontade essa que está revelada para você e para mim na palavra de Deus. Outro homem descrito por esse mesmo termo é o livro antes de Salmos, qual que é? Jó. Jó 1:1, olha o que o texto diz. Jó era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó era um homem que procurava avaliar as suas ações à luz do Senhor. Queridos, Jó não tinha nem a lei. Sabia disso? Teoricamente, os estudiosos vão dizer que o livro de Jó, ele foi escrito antes de Gênesis. Ele não aconteceu antes de Gênesis, perceba o que eu estou falando. Tá? Ele foi escrito antes de Gênesis. Jó era muito antigo, Jó não tinha o Pentateuco, Davi já tinha o Pentateuco para olhar. Ainda assim, o texto bíblico diz que Jó temia ao Senhor e evitava o mal. Percebe a descrição de íntegro para Deus? Noé, um homem que vivia numa redoma pecaminosa, miserável, ele vivia para o Senhor. Jó era um homem que não tinha a revelação que você e eu temos, e ainda assim ele vivia. Eu acho belo pensar que no capítulo 1, o texto vai dizer que Jó sacrificava todos os dias por causa dos filhos dele, dizendo, vai que um deles pecou contra o Senhor. Percebe que o interesse espiritual não se limitava a ele. Um homem íntegro. Segunda característica que ele diz aí no versículo 2, um proceder que é justo. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente tem integridade como estilo de vida. Em segundo lugar, a gente tem um proceder que é justo. E o termo tzedek aqui do hebraico traz a ideia de algo que é natural, moral ou legalmente correto. Essa que é a explicação desse termo aqui. Eu entendo que essa segunda característica ela é como que um desdobramento da primeira. A pessoa que busca integridade, ela se ocupa naturalmente com aquilo que é justo. Percebe que há um desdobramento aqui? Em primeiro lugar, eu tenho que buscar ser íntegro, e aí naturalmente, por eu buscar ser íntegro, eu vou ter um proceder que é justo. Essa pessoa ela tem prazer naquilo que é correto. Ela tem o justo como alvo de vida. Você já procurou imitar pessoas? Você imita a todo momento. Queira você ou não. Seja com a bola no pé, seja tocando um instrumento, seja cantando, seja trabalhando. Nós todos vivemos de referências. O homem íntegro, ele tem um homem justo como uma referência. E nada melhor do que o próprio Deus como essa referência. Até porque a justiça é uma das perfeições ou das qualidades de Deus.
Sendo assim, um Deus que é justo, Ele deseja que seus filhos busquem viver de maneira justa. Terceiro item, terceira qualidade, um falar que é verdadeiro. Esse termo traduzido por verdadeiro, aqui o termo emet, ele significa, olha que legal, algo estável, algo equilibrado, algo certo, algo digno de confiança. Mas de todas elas, a que eu mais gostei foi essa ideia de estabilidade. Nenhum de nós gosta de instabilidade, é verdade ou não? Seja qual área for, pode ser em relacionamentos, você quer que seu relacionamento seja sempre estável, seja na área financeira, talvez algo que aflige muito o nosso coração nesse mundo de incerteza, na área espiritual, a instabilidade nunca é bem-vinda por você e por mim. E essa orientação de um falar que é estável, me lembra muito de Tiago capítulo 1. Abra lá rapidinho. Quando Tiago vai orientar o leitor da sua carta que necessita de sabedoria, como que ele deve proceder. Tiago 1. A advertência que ele vai fazer nessa passagem vai para aqueles que são instáveis na sua confiança no Senhor. Versículos 6 a 8. Peça o quê? A sabedoria para enfrentar as provações. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Olha o que ele fala. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Queridos, a instabilidade ela não é algo recomendável. E aí, no caso, a fala que é estável, ou seja, ela é constantemente correta, é uma marca de integridade. Agora, queridos, isso é um desafio para todos nós. Todos nós. Seja homem, mulher, solteiro, casado, pai, não pai ainda, avô, pastor, ovelha. E eu entendo que essa característica é um desdobramento das outras duas. Em primeiro lugar, viver de maneira justa. Em primeiro lugar, a busca pela integridade. Em segundo lugar, uma vida que é justa. Agora ele vai para o grupo, versículo 3, de 3 categorias que são negativas. Nós vimos então 3 que são positivas, nós vamos ver agora 3 que são negativas. Versículo 3. E não usa sua língua para difamar. Percebe que aí é uma progressão do versículo anterior. Que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o próximo. Reparou como é que a língua está em vários versículos, hein? A primeira característica negativa que ele coloca aqui é não usar a língua para destruir o próximo. Interessante como é que nós somos capazes de corromper algo que Deus criou para o bem e usar isso para o mal. Nós estamos estudando Romanos e na semana que vem, se Deus permitir, a gente vai estudar aquele versículo tenebroso de Romanos: abençoe aqueles que perseguem você. Só para dar uma palhinha para você, sabe o que significa essa palavra abençoe? Você orar pedindo que Deus traga bênçãos naquela vida. Como uma conhecida minha da Natália fala, a gente gosta muito de orar ao final desse capítulo, quando Deus fala que você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. A gente gosta de orar: Deus, amontoa a brasa viva na cabeça daquela pessoa. Mas o que o texto de Romanos está dizendo é que você tem que orar pedindo que Deus abençoe aquele que te persegue. Orientação bíblica para que você e eu usemos a nossa língua para abençoar o próximo. E é interessante a relação dessa orientação, não usar a língua para difamar o próximo, com a orientação anterior, usar a língua de maneira estável. Se você lembrar do texto de Tiago 3, que é um texto que fala sobre a língua, os versículos 9 e 10, ele fala com a mesma língua que a gente abençoa o nosso próximo, ou que a gente louva o Senhor, a gente abençoa
aquele que foi criado à imagem do Criador. E no versículo 10 ele vai falar: irmãos, não pode ser assim. Ok. O homem íntegro não é alguém, perceba, cuja língua é dúbia. O homem íntegro, ele não tem uma língua dúbia. Ele fala a verdade em alguns momentos e ele mente em outros. Ou ele abençoa em alguns momentos e amaldiçoa em outros. Isso me lembra de Efésios 4, 29. Paulo basicamente fala: se não for para abençoar, fica com a sua boca fechada. Gente, como a gente usa a nossa boca de maneira errada. Eu falo daquela frase, eu gosto muito dessa frase: o sábio fala porque ele tem algo a dizer, o tolo fala porque ele tem que dizer algo. Não sejamos tolos, se a gente não tem o que falar, não falemos. A gente corre menos risco de pecar. Segundo lugar, não faz mal ao próximo. A língua é apenas uma das maneiras que você e eu podemos usar para fazer mal aos nossos semelhantes. A gente é muito inteligente para bolar maneiras de prejudicar o nosso próximo, contra-atacar o nosso próximo, retribuir de maneira maldosa e assim por diante. Ou só eu que tenho uma mente bastante inteligente para essas coisas. Aliás, é impressionante como é que a gente é criativo na nossa maneira de desenvolver maneiras de prejudicar o próximo. Novamente, aquela passagem que a gente vai ver semana que vem, na verdade essa a gente viu semana passada. Romanos 12, 7, ele vai dizer: não retribuam a ninguém mal por mal. O termo usado aqui nesse trecho traz a ideia de eu me associar com o mal para pegar alguém. É como se eu estivesse buscando a ajuda de uma segunda pessoa para eu atacar um terceiro. Eu sou minoria ou eu estou, vamos supor que eu quero pegar o Gomes. A gente está empatado, 1 contra 1. O que eu faço? Eu me associo com o mal, então é 2 contra 1. Essa que é a ideia desse versículo, desse termo. Pesado isso, né? Aliás, Provérbios 17, 13 vai dizer assim: a pessoa que retribui o bem com o mal, aqui é um desdobramento um pouco maior, o texto diz: jamais deixará de ter mal no seu lar. Isso me lembra também do Salmo 1, quando a orientação é para que nós não nos associemos com o ímpio. E eu vejo vários graus aqui de associação possíveis. Em primeiro lugar, ele fala: não sigam. Depois, não imitem a conduta do ímpio. E em terceiro lugar, não se assentem. Novamente, Romanos 12, versículo 9, ele vai dizer: odeiem o que é mal. Gente, eu não tenho como fazer o mal para o próximo se eu odeio o que é mal. Terceira orientação, ele não usa a sua língua contra o próximo. Especialmente naquela época em que não existia câmera ou escuta telefônica ou gravador de voz, a testemunha ou o testemunho de uma pessoa contava muito num tribunal. E às vezes era essencial para que uma sentença fosse dada. Entenda a importância de você falar a verdade. Era possível então que uma pessoa de uma classe econômica inferior fosse condenada porque a testemunha contra ela era de uma classe econômica superior. E a palavra dela, teoricamente, valeria mais. Daí a importância, queridos, da fala ser verdadeira. Interessante que um comentarista que eu li alerta para o fato de que o homem íntegro, ele nem inicia, nem propaga nada contra o seu próximo. Anotou isso? Ele nem inicia uma conversa que é degradante acerca de outra pessoa, nem continua essa conversa. Muitas vezes a gente tem aquela convicção mentirosa: a pessoa puxou o assunto, não tem problema eu falar. Não, você é tão culpado quanto ela diante de Deus. Segundo grupo de características positivas, versículo 4. Que rejeita quem merece desprezo
mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Primeira característica desse segundo grupo é que essa pessoa, o homem íntegro, eu chamei isso de unanimidade com Deus. Ele é unânime com Deus. E eu creio que essa é uma das quais a gente tem maior dificuldade, mas é uma marca genuína do cristão. Lembra da semana passada, nós lemos Romanos 12:9, ele diz: odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Queridos, o homem justo, ele aprova o que Deus aprova e ele reprova o que Deus reprova. Especialmente na luta que nós travamos contra o pecado diariamente, nós temos muita dificuldade em aceitar algumas restrições e determinações da palavra de Deus. É ou não é? Especialmente quando aquele pecado nos atinge ou quando é um pecado que a gente gosta. A gente não quer ser restrito àquele pecado. Mas Davi está como que dizendo aqui, o homem íntegro rejeita tudo que Deus rejeita e aprova tudo que Deus aprova. Sendo assim, um homem íntegro não pode apoiar as pessoas que viram as costas para Deus e necessariamente deve honrar aqueles que escolhem seguir os caminhos do Senhor. Anote isso, em muitos momentos, queridos, ser íntegro significa ser impopular aos olhos das outras pessoas. Interessante que o homem íntegro não se preocupa se ele é impopular ou não. Ele quer seguir a Deus. Ele deseja uma aprovação só. A aprovação de Deus, não a aprovação dos homens. Aliás, o maior exemplo de impopularidade foi Jesus. Ele foi popular enquanto ele curava as pessoas, e aí você vê a popularidade dele crescendo, e aí ele começa a falar na cruz, em tudo que é necessário para segui-lo, e você vê a popularidade dele caindo, e as pessoas querendo matá-lo. Paulo vai orientar Timóteo de que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido, 2 Timóteo 3,12. Aliás, esse medo de impopularidade, queridos, percebam isso, esse medo de impopularidade a Bíblia chama de temor do homem ou temor ao homem. E sabe o que a Bíblia fala em Provérbios 29 e 25? Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Olha a aplicação desse versículo. Eu viver aquilo que Deus quer que eu viva me traz segurança. Do ponto de vista humano, não. Do ponto de vista espiritual. Agora, se eu vivo para satisfazer o que os homens querem, a Bíblia está dizendo, você está armando para você ciladas, emboscadas, armadilhas. Consequentemente, o homem íntegro, então, ele não se alegra. Quer dizer, ele se alegra com aquilo que alegra a Deus. E ele se entristece com aquilo que entristece a Deus. Ou seja, com o pecado. Segunda característica, ele mantém a sua palavra. Isso parece uma coisa fora de moda hoje, né? Especialmente quando aquilo que é combinado é prejudicial a quem combinou. Você já passou por essa situação? O mundo em que a gente vive é um mundo no qual a confiança, olha que absurdo, ela tem sido usada como slogan, por exemplo, para vender produto. É uma coisa tão fora de moda que aonde eu puder ver um resquício de confiança, opa, ali eu posso investir o meu dinheiro, porque vale a pena. Entretanto, a confiabilidade é uma marca do homem íntegro. Até mesmo quando ele sai prejudicado, diz o texto, naquilo que ele prometeu. Mesmo quando a promessa que ele fez custa caro para ele, o homem íntegro está disposto a cumpri-la. Sabe por quê? A parte anterior. Porque o homem íntegro aprova o que Deus aprova. E a justiça é uma característica de Deus.
Deus não vai deixar de cumprir algo que Ele prometeu, mesmo que o preço seja caro demais. Eu gostei de que um comentarista disse, ele falou, a honra do homem íntegro é mais importante para ele do que a carteira dele. Legal isso, né? Números 23, 19 vai dizer assim, Deus não é homem para que minta. Aliás, para pensar nisso, todas as promessas em que você acredita hoje, elas estão baseadas, sabe no quê? Na palavra de Deus. Na palavra, não no que está escrito aqui. Você não tem nenhum documento. Você tem algum documento? Dizendo que você é salvo? Certificado de batismo não vale. O batismo não salva ninguém. Você sabe disso. Você tem algum? Não. Observa que todas as promessas que você hoje canta a respeito, que você vive, tudo que você lê da palavra de Deus está baseado no quê? Na palavra dele. No fato de que ele não vai mentir, ele não vai trair a você e eu, ele vai ser fiel. E nós podemos descansar no fato de que Deus é fiel e vai cumprir tudo o que Ele prometeu, para a honra e para a glória do nome dEle. Deus tem um compromisso inabalável de cumprir aquilo que Ele prometeu. A Natália gosta das minhas hipérboles, eu vou falar que Deus é 500% confiável. E o homem íntegro deve imitar o seu Deus. Você prometeu algo, cumpra. Pode ser que ninguém mais saiba que você prometeu isso. Deus sabe. E diante de Deus você está quebrando uma promessa. É algo que Ele não quer, algo que Ele jamais aprova. O último grupo, que é um grupo de características negativas de novo. Versículo 5, primeira parte. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Primeira característica que eu vejo aqui é que o homem íntegro ele não é avarento. E avarento aqui significa uma pessoa que é motivada pelo desejo de obter cada vez mais dinheiro. O íntegro, ele não é uma pessoa que enxerga ou mesmo que procura cada oportunidade para enriquecer, especialmente quando isso envolve o próximo. Anotou isso? O homem íntegro não é uma pessoa preocupada com o enriquecimento, a ponto de envolver outras pessoas para conseguir aquilo que ele tanto deseja. O íntegro ele não é motivado pela avareza. Um dos comentaristas que eu li, ele diz que na época de Davi, era cobrada uma taxa de juros de 50%. Não reclame do banco hoje não. Se eu pegasse 100 emprestado, eu teria que devolver 150. Essa era a taxa de juro aplicada naquela época. A gente fala, judeu é inteligente, né? Como é que os caras estão onde eles estão? Sabe o que eu acho interessante? Eles normalmente faziam isso com as pessoas menos privilegiadas. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Ontem ou anteontem, não sei, eu estava vendo o jornal com a Natália, e a mulher que viu uma série de coisas com parcelas baixíssimas, e quando ela juntou tudo no sofá que ela tinha comprado, ela viu que ela não tinha dinheiro para pagar todas as parcelas baixíssimas. Qualquer semelhança com o que as lojas e os bancos fazem hoje com os mais pobres e mais fracos não é mera coincidência. Mas sabe o que é interessante dessa orientação? Lá em Êxodo 22, 25 e Levítico 25, 36, Deus proíbe o judeu de emprestar o seu dinheiro cobrando juro de outro judeu. Olha que interessante isso. Deus está como que dizendo, o seu irmão precisa de ajuda, ajude ele sem esperar receber algo em troca por isso. O homem que não é avarento e não se aproveita do próximo é uma pessoa que imita a conduta do próprio Deus. Aí o judeu começou a extorquir o que não era judeu, né? Vai saber. Em último lugar, a pessoa que não aceita suborno.
Essa é uma prova muito evidente de integridade. O homem íntegro, ele não está disposto a perverter a justiça para tirar proveito pessoal. Além de não se preocupar com o seu bem-estar, o homem íntegro não complica assim as coisas para o próximo. Percebe que quando eu aceito o suborno, eu não estou simplesmente livrando a minha parte ou conseguindo algo, eu estou prejudicando outra pessoa. O homem íntegro, ele não está preocupado em crescer pessoalmente, financeiramente, porque ele não é avarento, assim como ele está preocupado em não atrapalhar a vida do próximo. Interessante que essa é outra característica que Deus orienta o povo, lá em Deuteronômio 27, versículo 25. Um Deus que não se corrompe, ele pode ser melhor adorado por um homem que também não se corrompe. Vistas as qualidades, qual que é a conclusão que Davi traz para você e para mim? Qual a conclusão que ele chegou? O homem que busca agradar a Deus, vivendo uma vida que é íntegra, duas coisas acontecem com ele. Em primeiro lugar, ele vai experimentar estabilidade na sua vida. E em segundo lugar, ele vai desfrutar de um relacionamento que é íntimo com Deus. O que eu quero dizer com estabilidade na sua vida? No diz respeito à falta de problemas na sua vida. Até porque a gente sabe e a gente tem estudado, e se Deus quiser, ano que vem a gente vai estudar um livro que fala que as adversidades é aquilo que Deus escolheu para trabalhar na sua vida. Então nenhum de nós vai estar livre de adversidade. Não interessa quão bem espiritualmente você esteja ou não. Aliás, isso não é sinal de pecado na sua vida, como tem gente que ensina. O próprio livro de Jó é uma prova clara disso. A pessoa que ensina isso desconhece o que a Bíblia ensina. Então não diz respeito a uma falta de problemas, mas sim uma vida livre de problemas causadas pela falta de integridade. Percebe a diferença? Você vai ter adversidade, mas não são adversidades causadas pelo seu pecado. Em segundo lugar, o homem que busca agradar a Deus, ele desfruta de um relacionamento íntimo com Deus. E eu entendo que aqui que isso diz respeito a um conhecimento maior, a um conhecimento que é experiencial com o Senhor. E para variar, quem eu me lembro aqui é Jó. Jó diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó se aproximou do Senhor por meio da adversidade. Mas o que Davi está dizendo aqui é que eu posso me aproximar de Deus por meio da integridade também. Qual que é a aplicação para a sua vida e para a minha vida? No começo do Salmo, Davi questiona quem pode estar na presença do Senhor. A nossa época é diferente da época de Davi. Esse questionamento de Davi, dessa barreira que existe da presença do Senhor, não se aplica mais à sua vida e à minha vida. Quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu com o véu do templo? Se rasgou de cima a baixo. A obra de Cristo na cruz, ela permite livre acesso à presença de Deus. O que significa que você e eu estamos constantemente na presença dEle. Se você for orar, tome cuidado. Às vezes as pessoas oram: Deus, nós estamos agora na Tua presença. Você está continuamente na presença de Deus. Ou queremos entrar na Tua presença, você não entra mais na presença de Deus. Você está na presença de Deus. 27 horas por dia, 9 dias por semana. Mais uma hipérbole aí. Os filhos de Deus têm acesso irrestrito à presença do Senhor. Olha que a diferença entre a época de Davi e a nossa época. Cristo é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, e é quem nos recebe na presença de Deus. E nós podemos nos apresentar ao Senhor por causa da justiça dEle, e não com base na nossa própria justiça. Então, qual que é o valor do Salmo 15 para nós, se esses requisitos para entrar na presença de Deus não são mais necessários como eram na época do Antigo Testamento? Eu creio, queridos, que ao invés de exigências
para eu entrar na presença de Deus, elas são marcas de uma vida que se encontra em constante contato com a presença de Deus. São características que nos identificam com Deus. Eu quero concluir com uma passagem, está lá em Hebreus capítulo 4. Eu gosto muito dessa passagem, eu entendo que ela se encaixa muito bem com o que foi descrito aqui, a nossa nova realidade em Cristo. Ele fala justamente dessa restrição removida da presença de Deus. Diz assim o texto, 4, de 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha que belo esse versículo 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, como? Com toda confiança. Você não precisa chegar diante de Deus com medo, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Acesso restrito só na alfândega. Nós temos livre acesso ao Senhor. Eu vou continuar curioso quando eu olhar uma porta escrito acesso restrito. Mas eu vou continuar louvando a Deus cada vez que eu for orar, cada vez que eu for estudar a palavra de Deus, cada vez que eu estiver em comunhão com cada um de vocês, porque nós temos um acesso que é irrestrito ao Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado por Davi, que era um homem desejoso de se aproximar do Senhor. E ele fez como que esse estudo pessoal reunindo essas características que nós devemos buscar, Deus, como filhos Teus, como pessoas que foram resgatadas pelo Senhor. Deus, como nós queremos Te louvar por esse acesso irrestrito. Nós podemos conversar com o Senhor a qualquer hora, em qualquer lugar, diante de qualquer circunstância, e ninguém pode nos impedir disso. Deus, ajuda a gente a valorizar isso. Ajuda a gente a conversar constantemente contigo, Pai. Ajuda a gente a querer buscar um relacionamento mais próximo contigo, porque o Senhor nos deu essa liberdade quando o Senhor rasgou aquele véu, nos dando acesso irrestrito ao Senhor. E eu peço por esses desafios, Deus, de integridade. Não são poucos. Mas eles revelam, Deus, características de pessoas que são transformadas pelo Senhor. Eu peço especialmente por essa questão da língua, Deus, como nós falhamos. Como muitas vezes nós somos prontos a criticar, a amaldiçoar outras pessoas, e com a mesma língua a gente é capaz de abençoar outras. Deus, isso não está de acordo com o que o Senhor ensina. E nós precisamos mudar. Eu peço pela Beriana nesse sentido, Deus. Que o falar dos membros dessa igreja seja algo que vai glorificar o Senhor a todo momento. Por favor, Deus. Mais uma vez eu Te louvo por esse acesso irrestrito à Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.